Bom, pessoal, então conforme eu combinei com vocês anteriormente, dia 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, Ano Novo, teremos vídeo normalmente, só que vídeos um pouco mais curtos. Ao invés de 6 temas, como eu faço normalmente, eu trago 3 assuntos diferentes, mas haverá vídeo, tanto no dia 25, está tendo, quanto no dia 1º de janeiro. Agora, dia 26, 27, 28, vídeo normal. Dia 2, 3, 4, normal, 6 temas. Só no dia 25 e no dia 1º que os vídeos têm 3 assuntos em função do feriado, mas tem vídeo, tá? Está tendo vídeo e haverá vídeo no dia 1º também. Os 3 temas que eu vou discutir com vocês aparecem aí, os 3 temas de hoje, os temas do dia, letrinhas em vermelho para os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a OTAN coloca os seus membros em risco. Quanto mais o conflito na Ucrânia contra a Rússia vai avançando, o conflito da OTAN contra a Rússia, que acontece na Ucrânia e que utiliza a Ucrânia como ferramenta, quanto mais o conflito avança e mais a situação fica desesperadora para o lado da OTAN, mais ela lança mão de manobras arriscadas que colocam em risco os próprios membros da OTAN. O projeto da OTAN é um projeto britânico e estadunidense que faz com que todos os membros da OTAN paguem por essa agenda. Olhem essa primeira matéria que eu trago aqui para a discussão. Imposto extra sobre os alemães para bancar a guerra na Ucrânia. Proposta de uma alta funcionária alemã em meio ao enfraquecimento do apoio do Ocidente. Sempre faço a devida correção. Apoio da bolha da OTAN. O que costuma se chamar de Ocidente contra a Rússia é OTAN contra a Rússia. Eu nunca quero confundir e faço questão sempre de fazer essa devida correção, que o projeto da OTAN, que é britânico, estadunidense, e diga-se de passagem, de setores financeiros oligárquicos britânicos e estadunidenses, é algo muito diferente de projeto ocidental. Eu sempre faço questão de fazer essa diferenciação aí, porque eu não acho que seja. O projeto da OTAN não é o projeto ocidental. As pessoas que vivem no Ocidente sofrem também por causa da agenda da OTAN. Então eu sempre vou fazer essa devida correção quando as matérias colocarem isso. E claro, eu não vou corrigir matéria, não vou mudar ali, porque isso eu estaria mexendo no título de uma matéria de um outro portal. Não vou fazer isso jamais, então eu faço a correção na hora da fala. Mas está aí a pessoa da Alemanha, a alta funcionária que propôs isso, que é a Monika Schnitzer, que ela é chefe do Conselho de Especialistas em Economia da Alemanha, e ela que propôs esse imposto extra para bancar ou continuar bancando o conflito na Ucrânia. A Alemanha já separou para 2024 algo na casa de 8 a 10 bilhões para a Ucrânia, 8 a 10 bilhões de euros, mas a Alemanha, ou melhor, setores da política alemã que seguem a cartilha da OTAN e a própria OTAN veem que esse valor é insuficiente, de forma que o apoio terá que ser maior. Se a gente pegar individualmente os países, a Alemanha, posso estar enganado, mas é o segundo maior apoiador depois dos Estados Unidos. Claro, entre os Estados Unidos e a Alemanha existe um abismo de apoio, mas os Estados Unidos são o primeiro país que mais apoiou a Ucrânia e em segundo vem a Alemanha. Só que setores na Alemanha querem mais. Só que a Alemanha não está em condições, como boa parte dos países europeus, até porque não existe apoio popular para isso, de continuar apoiando, ou pior, de aumentar o apoio à Ucrânia. Até porque para mudar os rumos do que está acontecendo na Ucrânia, para conseguir fazer com que a Ucrânia vire o possível resultado do conflito, é preciso um esforço que talvez não existam condições para a Alemanha fazer.
Aí vem essa proposta, que é uma proposta muito complicada de ser implementada e profundamente impopular. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Alemanha tem apresentado problemas orçamentários, de forma que tem implementado medidas de austeridade para conseguir fazer fechar o orçamento. Como é que o governo alemão vai propor para o povo da Alemanha um imposto extra quando já está impondo medidas de austeridade? Então significa o quê? Que o povo alemão paga um conflito que gera uma crise, que piora a vida do povo alemão, aí o povo alemão vai pagar mais imposto para bancar um evento que prolonga a crise? Ou seja, eu estou pagando para aumentar os problemas da minha vida? É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Por quê? Porque o que acontece na Ucrânia, na Alemanha, a crise econômica que atinge a Alemanha, ela em parte é motivada pelo conflito na Ucrânia. Quanto mais a Alemanha trabalha para prolongar o conflito, mais ela trabalha para prolongar a sua própria crise. E agora vem o imposto? Como é que funciona isso? Letrinhas azuis, segundo ponto. Cortes têm levado a greves de trabalhadores, ou pelo menos anúncio de greve, que está anunciado para o início do próximo ano, aí do setor ferroviário/metroviário, e protestos de produtores produtores rurais que já aconteceram, tá? Eu não sei por que diabos eu botei um parênteses ali no final. Deletem esse parênteses aí, tá? Esse parênteses não deveria estar ali. Mas o fato é que cortes e medidas de austeridade já têm levado a protestos e insatisfação popular e de setores, setores agrícolas na Alemanha. A questão é, como reagirá o povo se o governo levar a cabo esse tipo de medida como o que está falando aí a Mônica Schnitzer? Não vai aumentar, não vai massificar ainda mais esses protestos, a coisa não será ainda maior, porque já paga caro na energia, a indústria já está passando o trabalho por causa do aumento do custo da produção, por causa do aumento do custo da energia, e isso vai impactando em todos os setores. E quem banca isso é o próprio povo. Ou seja, é uma agenda da OTAN, porque sancionar a Rússia é a agenda da OTAN, prolongar o conflito na Ucrânia é a agenda da OTAN, e o povo alemão é que vai pagando essa conta aí. Continua ali, letrinhas azuis. A sobretaxa da solidariedade não cairá bem em um momento de impopularidade do apoio à Ucrânia. Ou seja, continuar com o apoio à Ucrânia é algo que não é popular. E ainda apresentar uma sobretaxa da solidariedade em relação à Ucrânia é algo ainda mais absurdo. Até porque como eu coloco, olha, dei uma paradinha rápida aqui, até porque como eu coloco ali entre parênteses, existe uma ineficácia da contraofensiva, os resultados não tão claros, ou melhor, são evidentemente negativos da contraofensiva, a Ucrânia não conseguiu avanço naquilo que se propôs, ou seja, continuar colocando dinheiro em algo que não tem resultado é desperdício de dinheiro, isso falando tecnicamente, e ainda por cima despejar dinheiro num regime corrupto, não só nos setores políticos como militares, é algo extremamente impopular. Como é que o povo alemão vai concordar com pagar mais tributos, mais impostos, por uma suposta solidariedade à Ucrânia, quando a própria Ucrânia não está apresentando resultados e setores políticos e econômicos ucranianos estão engolindo esse dinheiro? Ou seja, o povo alemão vai pagar mais, vai se empobrecer mais para enriquecer setores corruptos ucranianos? Claro, toda coisa travestida, ela é revestida com uma roupagem de solidariedade, defesa da liberdade, defesa da democracia, luta contra a autocracia, mas na verdade trata-se de um projeto britânico-estadunidense, de setores financeiros britânicos estadunidenses, contra a Rússia. Letrinhas vermelhas. O governo de Olaf Scholz já pena com a desaprovação de mais de 70% da sociedade alemã. Tem pesquisas que apontam que é mais de 80% a insatisfação com o governo do Olaf Scholz. Repito a pergunta que um camarada me fez aqui. Como o governo alemão pode impedir que a oposição de direita cresça? Foi uma pergunta que o camarada me fez. Eu coloco o seguinte, a partir do momento que o governo Olaf Scholz pare de atacar o próprio povo alemão, ele para de perder capital político. Caso contrário, não. Não é possível seguir uma agenda impopular
ser um serviçal do projeto da OTAN e querer manter popularidade. Não tem como. É por isso que na política alemã crescem movimentos à direita e à esquerda, movimentos anti-OTAN, ou que pelo menos não querem seguir a agenda da OTAN. Continuamos no mesmo tema, já que a gente está falando de Ucrânia, de Europa, de Estados Unidos, continuamos aí. Matéria do The New York Times. Estados Unidos e Europa olham para ativos russos para ajudar a Ucrânia à medida que o financiamento seca. Vocês podem dizer, Tiago, tu já falou sobre isso na sexta. Sim, eu falei sobre isso, a respeito dessa discussão na Europa, mas agora os Estados Unidos também falam com mais seriedade sobre isso. A matéria continua. Apesar das reservas legais, os decisores políticos estão a ponderar as consequências da utilização de 300 bilhões de dólares em ativos russos para ajudar o esforço de guerra de Kiev. Então seria a receita desses ativos russos congelados. Isso é polêmica na Europa, isso é polêmica nos Estados Unidos, e eu acho que também tem reserva russa no Japão, que pode entrar nesse bolo aí, e isso vai gerar problema se for feito. Isso seria um passo, seria uma escalada ainda maior na guerra econômica. Seria um passo muito complicado, geraria um problema enorme, sobretudo de credibilidade para a bolha da OTAN. Então é uma decisão muito, 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 muito impopular em termos econômicos. Organismos internacionais já falaram sobre os riscos disso. O próprio Fundo Monetário Internacional já avisou os Estados Unidos sobre o risco de perda ainda maior de credibilidade em utilizar o dólar como arma geopolítica. E a gente vê um franco processo de desdolarização, e baseado na realidade. Os países estão vendo como é que o dólar é uma arma, sempre, lógico, sempre souberam, mas o uso imoral e sem regras do dólar como arma, como os Estados Unidos estão fazendo, de maneira cada vez mais explícita, está assustando muitos setores. Letrinhas verdes. Os Estados Unidos estão estudando enviar receitas de ativos russos congelados para a Ucrânia, que é um assunto que eu já discuti várias vezes aqui com vocês. E claro, assim, tem tema que eu vou e volto, entendeu? Alguns de vocês comentam, Tiago, acho que tu não falou sobre isso. É que eu falo ao longo dos vídeos, entendeu? Eu falo ao longo dos dias, nem sempre é o vídeo que está como título, então eu peço um certo cuidado a isso, né? Quando eu disser, já discuti isso antes, é porque eu já falei em algum outro momento. Estou falando sobre essa questão dos ativos aí há bastante tempo, há meses, inclusive acho que faz mais de ano que eu estou falando sobre essa questão de possível congelamento de ativos russos. Então esse tema aqui, ele vai e volta o tempo inteiro aqui nas discussões, tá? E isso aí não vai dar boa coisa. Tanto é que já falamos sobre isso antes aqui no canal, letrinhas azuis ali, ó. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro nos Estados Unidos, ela já disse no passado que não existe uma maneira legal, ou seja, dentro da lei, de fazer isso nos Estados Unidos. De forma que qualquer forçação de barra dessa medida destruiria ainda mais a credibilidade da bolha da OTAN. Se isso for feito nos Estados Unidos, na Europa, ou seja lá onde for, todo mundo que for estabelecer conexões econômicas com essas forças vai questionar isso. É seguro mesmo transacionar com vocês? Por isso que tem muito país fugindo do dólar. E por que foge do dólar? Porque os Estados Unidos usam o dólar como arma. Aí a Europa vai entrar nessa também e vai armar o euro dessa maneira. O euro já foi armado de várias maneiras. Isso faz com que o euro perca credibilidade, o dólar perca credibilidade. Não é negócio, isso é uma medida desesperada. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos estariam pressionando o G7, que é os Estados Unidos e a sua corte de puxa-sacos. Eu estou colocando aqui de maneira bem informal. Quem quiser pesquise. O que é o G7? Vocês vão ver que são grupos, naquele momento, os países mais industrializados, no momento em que foi criado o grupo. Só que na verdade isso aí virou o quê? Os Estados Unidos e a sua corte de puxa-sacos no mundo dos ditos países ricos. E os Estados Unidos pressionam a sua corte de puxa-sacos, seus vassalos, a fazerem algo. Olha, apresentem propostas para a gente poder usar essa receita dos ativos russos de alguma maneira. Falando em dinheiro que não chega, né, à Ucrânia, por isso essas medidas desesperadas de roubar dinheiro da Rússia, matéria do portal The Hill. O Senado adia até 2024 sem acordo sobre a Ucrânia e a segurança de fronteira, que é um tema que eu tenho discutido com vocês.
Os democratas querem liberar mais apoio à Ucrânia, porque sem apoio a Ucrânia naufraga e com ela o governo Biden, tem eleição em 2024. E os republicanos querem aproveitar isso para fazer com que os democratas aprovem medidas mais duras de fronteira, que os democratas não querem apoiar, só que serão obrigados a fazer uma moeda de troca aí, que os democratas já toparam fazer. Só que agora os republicanos ainda jogam mais para frente. E os próprios democratas viram, Partido Democrata e Partido Republicano dos Estados Unidos viram, que em 2023 não vai rolar, que é justamente o que essa matéria traz para vocês aqui. Letrinhas verdes. O Senado dos Estados Unidos havia adiado o recesso de final de ano, tema que eu discuti aqui com vocês, para tentar aprovar o apoio ainda em 2023. Não rolou. Ou seja, houve uma tentativa ali, houve um esforço, mas a situação é bem mais complicada e talvez não, em 2023 não vem essa aprovação, ou é o que está colocado aí. Isso só será discutido novamente no ano que vem, aí passou festas de final de ano, passou o ano novo, passou Natal, passou ano novo, entrou janeiro. Aí já é ano eleitoral, já é 2024, ano de eleição presidencial nos Estados Unidos. Vai aprovar uma pauta impopular como essa aí? Porque o apoio à Ucrânia não é popular. Letrinhas azuis. O Congresso só retomará presencialmente as discussões no dia 8 de janeiro. Aí já é ano eleitoral. Os republicanos querem negociar as questões de fronteira no ano eleitoral. Aí isso vai indispor os democratas com parte da sua base também. O governo Biden está muito comprometido aí no meio disso tudo. É um ano especialmente difícil. Vão se tentar várias manobras aí para ver se conseguem gerar um cataclismo eleitoral para o Biden tentar ganhar essa eleição. Mas é um cenário muito complicado para o Biden, né? Porque teria que gerar uma situação favorável em termos internacionais e o Biden ele acumula fiascos internacionais. Como é que isso vai acontecer no final das contas, né? E se o projeto Ucrânia naufraga de vez antes das eleições, aí o Biden nem coloca a candidatura, porque se ele já não tem muita chance de ganhar do jeito que está, perdendo oficialmente para a Rússia, porque olhando para a coisa todo mundo já viu que perdeu, como é que fica? Mais uma matéria aí, né? Agora sobre a questão da Ucrânia, a Ucrânia em si, o governo ucraniano. A Ucrânia verá mobilização total em 2024, diz um oficial aí da Ucrânia, que é o Vassily Samovar, que ele é um cara da defesa aérea da Ucrânia. Ele diz, e eu coloco ali nas letrinhas vermelhas, o seguinte: o Vassily Samovar disse que o ano de 2024 será pior do que 2022 e 2023 juntos para a Ucrânia, dadas as dificuldades que a Ucrânia está vivendo. E por isso a necessidade de uma mobilização total da Ucrânia para tentar não desabar completamente, não é nem vencer, é para manter minimamente o fronte de pé. Ao desespero da OTAN para manter o seu fronte e ao desespero da Ucrânia para manter-se como ferramenta. Só que a questão é, olhem o que ele está colocando, letrinhas verdes. O que ele está colocando é o que o Zelensky já antecipou. Essa mobilização total e o aumento do recrutamento é impopular. Uma parte considerável da sociedade ucraniana já quer o fim do conflito, porque vê que dali não vai sair, daquele mato ali, não vai sair nada, entendeu? Seria necessário tirar um elefante da cartola para conseguir reverter qualquer situação para um panorama minimamente aceitável para a Ucrânia conseguir negociar com a Rússia. A Ucrânia e a OTAN já perderam a janela de oportunidade que foi colocada lá no ano passado pelo Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos anterior, agora mudou, né? Mudou no mês passado. Então a situação já complicou muito, essa janela de negociação já passou. Letrinhas verdes. O Zelensky antecipou, e eu discuti isso com vocês dias atrás, que militares querem recrutar 500 mil homens para o fronte, inclusive trazendo de volta os de fora que fugiram para não serem recrutados. Diga-se de passagem, a própria máquina de Estado ucraniana gerou um sistema de ganho de dinheiro a partir de liberar pessoas do recrutamento em troca de pagamento de dinheiro. É um sistema de extorsão. Ou tu me paga o dinheiro X, ou senão tu vai para o fronte lá, e aí o fronte tu já sabe o que vai acontecer.
Expectativa de vida curta, pouco preparo, agora poupando munição. Situação complicadíssima. Justamente por esse nível de corrupção que tomou conta do governo Zelensky, é que a própria sociedade não acredita e os países aliados também não acreditam. O cara vai lá no fronte morrer por um governo desse aí, o governo Zelensky, que fez da Ucrânia uma ferramenta contra a Rússia, perdeu e ainda enriqueceu um monte de sem vergonha que atuou junto nesse processo. Vai recrutar mais 500 mil homens? Vai sobrar governo para contar a história disso aí? Vai ter popularidade suficiente para fazer isso? Continuamos, só que a gente vai para o outro fronte, cada vez mais enrolado da OTAN, que é, embora Israel não seja um membro da OTAN, dá suporte a Israel, que é um aliado extra-OTAN. Não é um membro, mas um aliado extra-OTAN. E quanto mais o tempo vai passando, mais a situação vai se complicando para Israel, e mais a necessidade de uma intervenção dos Estados Unidos e dos britânicos, dos franceses, pode se fazer necessário para conter adversários regionais de Israel. Trago aí o seguinte título: Israel e Estados Unidos humilham a ONU. Bom, se já era generalizada a desconfiança na ONU, tanto é que a ONU disse que não é para fazer, a ONU já era piada. Com esse episódio de Israel aí, não sei nem para que patamar a ONU desceu, que não é mais nem piada, já é muito mais do que isso. Porque olhem essa matéria. Não sei se vocês acompanharam esse episódio aqui, até porque disso aqui a mídia fala, sobre essas resoluções da ONU que não levam a lugar nenhum. Essa, de todas, talvez, seja um dos episódios mais ridículos que a gente viu dentro dessas votações aí do Conselho de Segurança da ONU. Trago a seguinte matéria da Al Jazeera. O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução sobre aumento da entrega de ajuda em Gaza. Isso aí é só para inglês ver, né? Para usar uma expressão aí da nossa história, né? Isso aí é uma resolução para inglês ver. Isso aí ficou uma coisa meramente assim estética, né? Para que alguém visse que a ONU finalmente a ONU chegou numa conclusão inconclusiva. Trago aí a matéria continua. Os Estados Unidos abstêm-se na resolução, ou seja, não vetaram. Uau, que decisão! Que fizeram lobby para enfraquecer ao longo de vários dias, permitindo-lhe ser aprovada. Aprovar uma resolução que não chega a lugar nenhum. É uma resolução ridícula, esvaziada, e que parece, viram, os Estados Unidos finalmente cederam. Não houve. Tanto é que eu falei disso, acho que na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que eu falei disso ainda. Os Estados Unidos estão travando isso aí, e provavelmente isso aí vai levar a nada. E levou a nada. Eu achava até que eles iam vetar de novo, mas eles não vetaram. Mas aí eles se abstiveram, só que de uma resolução vazia. Ela não define nada. É a mesma coisa que ter vetado. É a mesma coisa que ter vetado. Trago aí 2 pontos. Aí a região circulada em vermelho é a faixa de Gaza, território de Israel de verde, território palestino em laranja e o território menorzinho ali, né? O maior é a Cisjordânia e o menor circulado em vermelho é a faixa de Gaza. Letrinhas vermelhas. A resolução contém apelo à ajuda humanitária. Então contém um apelo à ajuda humanitária. Temos que fazer algo. Mas não apela a um cessar-fogo. Ou seja, como é que vai ter ajuda humanitária se não apela a um cessar-fogo? Os caras vão entrar lá debaixo de bomba? Que foi mais ou menos o que o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou. Isso não serve para nada. E olha, mais uma vez, a coisa está tão absurda que eu estou tendo que concordar até com o Antônio Guterres. Então, ele apelou, não adianta nada ajuda humanitária se não tem cessar-fogo, porque os caras vão trabalhar debaixo de bomba lá. Letrinhas azuis. Além disso, os Estados Unidos fizeram sair da resolução mecanismos de inspeção da ONU em Gaza, ou seja, não tem como saber nada que está acontecendo, não tem como fazer um balanço do massacre e não tem como atuar. Ou seja, é uma resolução que mantém o massacre de palestinos. E é uma situação profundamente absurda, é uma situação absurda. Letrinhas azuis. A ONU atrasou a votação várias vezes porque os Estados Unidos ameaçavam vetar a resolução, que era uma resolução que foi proposta pelos Emirados Árabes dias atrás. Ao longo da semana passada se adiou várias vezes a votação
porque os Estados Unidos ameaçavam vetar. Aí depois que tiraram todo o conteúdo que poderia fazer minimamente alguma diferença, depois que esvaziaram tudo, aí aprovaram um pastel de vento. Aí votaram num pastel de vento e aprovaram um pastel de vento, que é essa resolução aí. E os Estados Unidos só aprovaram, a ONU só aprovou após ter sido desfigurada. Antes tivesse deixado tudo na resolução e os Estados Unidos tivessem vetado de novo. Que passou isso aí do jeito que passou. Ou seja, o que pareceu é que a ONU baixou as calças, aí agora sim, agora já está pelado, aí pode passar. Letrinhas vermelhas. A Rússia se absteve da votação por criticar o abrandamento da linguagem para agradar os Estados Unidos. E lógico, né? Porque foi um episódio ridículo. Tá, mas os países tiveram boa vontade para entender o lado dos Estados Unidos? Ah, é. Agora tem que entender o lado de país que apoia massacre também. Ou seja, não tem um cessar-fogo? Não tem nada. Quem é que vai atuar debaixo de fogo? Até porque Israel mira em ambulância, mira em hospital, mira em escola. Explode caminhão de ajuda humanitária. Trago aí mais uma matéria sobre a faixa de Gaza. As hostilidades deixam toda a população com elevada insegurança alimentar e em risco de fome. Pessoas já estão morrendo de fome em Gaza. Pessoas já morreram de fome em Gaza. Tanto é que esse documento, esse relatório aí, que foi publicado, ele traz os seguintes números, né? 85% da população de Gaza foi deslocada. Você sabe o que é deslocar 85% da população de um território? Isso é crime humanitário, isso é crime de guerra, não se faz isso, entendeu? Então, só o deslocamento já é crime. Deslocar em massa pessoas por ataques, opressão, seja lá o que for, isso já é crime humanitário. E 25% da população de Gaza, uma em cada 4 pessoas, está morrendo de fome. O que significa que corrobora aquilo que a Human Rights Watch falou na Human Rights Watch, não é nenhum organismo pró-Palestina, nada, é bem ligado aos interesses da OTAN, inclusive. Diz que a fome está sendo usada como arma. A gente está vendo Antônio Guterres, até o próprio Josep Borrell, que só fala bobagem, até o Borrell da União Europeia, que é um funcionário da OTAN, ele é um funcionário da União Europeia, mas extraoficialmente é um agente da OTAN. Até ele critica o que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, de tão absurdo que é. É um episódio absurdo. Eu vou passar dos 30 minutos. Vai ser um vídeo um pouquinho maior. Eu não sei nem se eu não vou chegar nos 50, né? Eu coloquei 3 temas, daí o cara desata a falar, mas enfim, né? Tem que falar, né? Letrinhas azuis. Israel está concentrando palestinos em áreas com tendas e sem condições sanitárias. Assunto que eu já falei, refalei, trefalei. E isso é usar as doenças fruto da má alimentação, da falta de banheiros. Tem um banheiro para cada trocentas mil pessoas, né? Um banheiro para cada 700 pessoas, um chuveiro para cada 400, se eu não me engano, esse é o número, que foi levantado. Pode ser bem pior. Isso é gerar condições de doença. Isso é gerar. Não precisa atirar uma arma, bomba com arma química lá, usar insetos para dispersão. Tu cria condições insalubres que fazem com que doenças contagiosas se espalhem pela faixa de Gaza. Isso é uma guerra biológica. É uma guerra biológica. Até porque tu destrói os hospitais, tu sequestra médicos, tu bombardeia ambulâncias, tu facilita as condições de doença. Tu não trata doenças que estão na faixa de Gaza normalmente. Porque não tem hospital para ir, entendeu? Se eu não me engano, aí sobraram 7, 8 hospitais, 9 hospitais funcionando em toda a faixa de Gaza, né? Mais uma matéria aí, né? Sobre a questão de Israel e da faixa de Gaza. O Ben-Gvir, que é aquele sionista extremista da política israelense, ele pede a dissolução do gabinete de guerra se o ataque a Gaza diminuir. Ou seja, ele não quer nenhuma trégua, nenhum abrandamento dos ataques, ele quer a pior situação e o massacre dos palestinos. Mas o Ben-Gvir é um cara que sempre disse isso. Ele chegou ao poder com esse discurso. Tem figuras do Estado de Israel que passam a aura de que são figuras humanitárias, que criticam esses setores, mas que também estão juntos no projeto de massacre de palestinos.
que não é só um projeto do extremismo, do sionismo extremista. É um processo do Estado de Israel no geral. Mesmo as figuras mais liberais concordam com o massacre de palestinos. Letrinhas vermelhas. O Ben-Gvir pauta a sua atuação política na invasão de territórios palestinos na Cisjordânia. Mas isso não impede que ele fale sobre Gaza também. De forma que ele precisa do ódio contra os palestinos para ter apelo político. Então ele cresce nesse tipo de situação. E o gabinete de guerra de Israel, ele tem figuras que não são necessariamente do sionismo extremistas, fazem parte mais daquele sionismo de aspecto liberal, e existe uma disputa ali também, porque ele trabalha em cima da fraqueza dos sionistas liberais desse discurso para conseguir trazer o apelo político para o extremismo sionista, aquele radicalismo que faz um forte apelo religioso, que é a linha dele. Que poderia se chamar de ultranacionalismo israelense, né? Que é esse sionismo israelense extremado. Letrinhas verdes. O Ben-Gvir também disputa mais controle sobre o setor de segurança, por isso ele rivaliza com o gabinete de guerra. Ele acha que figuras do gabinete de guerra, que são da oposição, são figuras fracas. Então também há sobretudo isso, disputa por poder e espaço político. De forma que, se o Netanyahu retroceder na sua política, ele perde apoio da base do extremismo sionista, ele perde maioria no parlamento e ele acaba como político. Então o Netanyahu não tem muitas saídas. Se ele continua no massacre, ele está morto, e se ele para o massacre, ele está morto politicamente. Aí, já falei, o Netanyahu é um dos grandes candidatos ao cargo de bode expiatório, né? Eu digo bode expiatório não porque ele não tenha responsabilidades, porque ele as tem, inclusive, muitas. Mas porque tem muito mais gente que vai jogar a culpa para ele para sair limpo disso aí. E aí o último tema do dia, né, que é mais tensão naval no Oriente Médio, ainda relacionado... Eu trouxe aí o núcleo duro das discussões mais tensas do momento. Né? Mais tensão naval no Oriente Médio por quê? Porque o navio-tanque que estava indo em direção à Índia, da Arábia Saudita para a Índia, pelo que eu sei, ele foi atingido por um drone que, segundo o Pentágono, ou seja, o setor de defesa dos Estados Unidos, teria partido do Irã. Mas toda acusação... Até o momento eu não li nenhuma declaração do governo iraniano sobre isso, tá? Só para deixar claro para vocês, não vi nenhum pronunciamento do governo iraniano. E se aparecer, claro, vou trazer no próximo vídeo. Mas é uma situação bastante nebulosa. Pode ter sido? Claro que pode. Irã e Estados Unidos têm problemas entre si, Irã e Israel têm problemas entre si. O Irã já disse que o Irã, até o momento, ele não atuou diretamente contra Israel depois desse episódio aí. Ele apoia forças da região que estão atuando diretamente, mas ele não está atuando diretamente. Então o Irã, ele não falou nada sobre isso, não disse nem que sim nem que não. Então, como tudo está muito nebuloso, ou eu não encontrei até o momento, eu vou manter essa linha de que a situação ainda é nebulosa. Letrinhas vermelhas. Então ali, ó, em laranja o Irã, e em verde a Arábia Saudita, de onde ele partiu, e a Índia em amarelo para onde estava indo. Né? Trata-se de um navio de propriedade japonesa operado pela Holanda e, segundo uma companhia de seguros britânica, era um navio afiliado a Israel que o Irã teria atacado. Mas tudo está muito nebuloso. Por quê? Por que eu digo isso? Pode ter sido o Irã? Claro que pode. O Irã tem atrito com os Estados Unidos, tem atrito com Israel, pode ter sido isso. Só que tem uma coalizão naval dos Estados Unidos na região, que envolve países da bolha da OTAN e que não teve apelo com países da região, que está naufragando essa coalizão naval. E esse episódio cairia como uma luva nisso, entendeu? Por isso que eu tô... Pode ter sido o Irã, claro que pode, mas eu tô esperando um pouco mais, tá? Para bater o martelo aí. Porque pode ter sido falsa bandeira, tá? Era um ataque de falsa bandeira, não é um navio de falsa bandeira. Pelo que até onde eu sei, eu acho que o navio tinha a bandeira da Libéria até, né? E pode ter sido um ataque de falsa bandeira, entendeu? Para gerar, olha, agora o Irã entrou, está atacando o navio no Oceano Índico, não é só mais no Mar Vermelho que os Houthis estão atacando, entendeu? Repito, pode ter sido o Irã, mas prefiro esperar mais para falar sobre isso. Letrinhas azuis. Os Houthis têm atacado navios que têm relação com o Estado de Israel, que é uma retaliação pelo que acontece em Gaza. Ataque no Mar Vermelho. O ataque
no Oceano Índico desse navio, seria uma situação nova dentro desse panorama. Dentro desse panorama, tá? Que fique claro. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos já vinham tendo atritos marítimos com o Irã antes do episódio da faixa de Gaza. Episódio da faixa de Gaza, o 7 de outubro. Tá? E a coalizão naval liderada pelos Estados Unidos tem sido um fracasso até o momento. Inclusive países que disseram que entrariam na coalizão estão saindo fora. Então esse episódio ele aparece para tentar dar uma... Não, seria para tentar dar um... É o que a gente vai averiguar com o passar do tempo aí, né? Mais uma matéria sobre esse assunto. A crise do Mar Vermelho corre risco de gerar uma nova inflação. Qual é a crise do Mar Vermelho? Os ataques dos Houthis, grupo que atua no Iêmen, governa a maior parte da população do Iêmen, contra navios ligados a Israel por causa do massacre de Israel em Gaza. Ou seja, a responsabilidade pela crise é do Estado de Israel, que está sendo retalhado por massacrar palestinos pelos Houthis do Iêmen, que estão atuando de maneira, diga de passagem, bastante corajosa. Vários de vocês comentaram, e eu concordo com a angústia de vocês, pô, ninguém vai fazer nada, os Houthis estão fazendo. A ONU não está fazendo, ninguém está fazendo, os Houthis estão fazendo. Estão gerando uma dor de cabeça enorme para o Estado de Israel. Porque navios não podem chegar lá. Letrinhas vermelhas. O discurso dos Estados Unidos de garantir a liberdade de navegação não está tendo aderência. A coalizão, a partir disso aí, não decolou. Os países da região não quiseram. Ou porque não querem perder apoio da população, que é óbvio, apoiando Israel só daria nisso, ou porque temem ser atacados pelos Houthis. E letrinhas verdes. O massacre em Gaza afasta nações de empreitadas com os Estados Unidos e com Israel. É muito impopular apoiar esse massacre aí. Tanto é que Espanha, Itália e Austrália já recuaram nessa coalizão naval que haviam até feito um aceno ali. Enfim, né? E aí momento final do vídeo, né? Vídeo mais curto hoje, em função do feriado do Natal. No dia 1º também será assim, um pouquinho só mais curto, deu quase 40 minutos aí, né? Acho que vai dar 40 minutos até eu fazer minhas falas finais. Mas com menos temas, né, em função do feriado. Será assim no Natal, será assim no Ano Novo também. No dia 1º só, e no dia 25. Dia 26 normal, 27 normal, no dia 2, 3, 4, aí normal. Formas de apoiar o canal. Momento final do vídeo, momento de passar o chapéu para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar e que podem apoiar, que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Estão aí as formas de apoio. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria muito complicado manter esse trabalho com esse nível de dedicação. De forma que o que mantém esse trabalho é o apoio que alguns de vocês dão, apoio financeiro, e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas, em cada uma delas vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, escolham uma. Tiago, quero apoiar de 2 formas. Posso? Pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para vocês optarem por uma delas, para aquela que fique melhor para vocês. Não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, e em cada uma delas vocês escolhem o valor. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail, que é esse aí. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que ajuda aqui pelo YouTube, é um botão que fica embaixo do vídeo, tem várias faixas de valor, vocês podem optar por uma ali que se encaixe naquilo que vocês querem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.